Vamos dar prosseguimento ao estudo, a nossa meditação no livro de Matityahu. Vou fornecer para os irmãos algumas orientações para entender melhor, porque precisa melhor o livro, né? Essas bem-aventuranças que estão mencionadas. Ele começa o seu ensino, já falei para os irmãos sobre o assunto, falando sobre essas bem-aventuranças que Matityahu, no agrupamento dos ensinos do Senhor Yeshua, para transmitir para os seus contemporâneos, e chegou até nós, mas quem lê o livro precisa ter o contexto cultural, histórico, para aprender o ensinamento que contém esta mensagem de Matityahu. Seu nome inicial é Levi. Vamos lá ao capítulo 5 de Matityahu, rever aqui essa primeira bem-aventurança, que ela é a base para as que se seguirão, entendendo melhor esta expressão usada pelo Senhor Yeshua para os seus discípulos, levando em consideração que todos os discípulos do Senhor Yeshua, os discípulos iniciais, eram Yehudim, na linguagem popular, judeus. Eles todos estavam familiarizados com a Escritura Sagrada, ainda que desviados por causa das influências humanas da época, como hoje também tem essas influências, e havia divergências doutrinárias dentro da própria nação, e essas divergências confundiam as pessoas. E os discípulos não estavam imunes a essas contaminações. Tem que levar em consideração todos esses aspectos. Embora fossem pessoas acostumadas a estarem nas reuniões, nas casas de reuniões, sendo feita sempre ali a leitura da Torá e dos Neviim, atentos aos textos que apontavam para o Navi que haveria de vir, segundo Moshe, o rei, segundo os Neviim, da casa de Davi, e também outros fatores que vão influenciar o posicionamento dos Yehudim. Como eu disse para os irmãos, qualquer outra nação que é moldada segundo os costumes, segundo as culturas de cada uma nação, não vai entender essa linguagem. E é preciso, então, que a pessoa tome as decisões que precisam ser tomadas a fim de que possam receber o que é necessário para poder entender os segredos de Elohim que estão revelados na Escritura Sagrada. Então, ler por ler e achar que a mente humana é capaz de adentrar esses segredos é iludir a si mesmo. Daí essa primeira expressão do Senhor Yeshua. Repetindo, os primeiros discípulos, os 4 primeiros discípulos que aderiram ao Senhor Yeshua para receber os ensinamentos dele foram Andirai, que está em português André. Andirai chamou seu irmão Shimeon, Kefá, apelidado de Pedro, apelidado pelos latinos de Pedro. E Yohanan, ele não se identifica nessa chamada, e Yaakov, foram os 4 primeiros chamados pelo Senhor Yeshua. E outros que vão ser agregados pelos sinais operados pelo Senhor Yeshua, que chamavam a atenção, e alguns o seguiam, alguns por curiosidade, ficavam estupefados com as obras realizadas por ele, e isso fazia com que multidões o seguissem.
movidos por curiosidades e não por emuná. Como hoje, é muito comum as pessoas irem a certos lugares em busca de soluções de problemas físicos, problemas financeiros, mas não estão buscando de fato o Senhor. É preciso saber quem é Ele. Então, os discípulos que o seguiram inicialmente, esses 4 discípulos eram discípulos de Yohanan. Eles sabiam que Yohanan era o precursor do Mashiach. E quando Yohanan apontou Yeshua, eis o Cordeiro de Elohim que tira o pecado do mundo, então esses 2 discípulos iniciais, Andirai e Yohanan, o seguiram. Como eu disse, Yohanan não se identifica quando escreve acerca do livro, acerca desses assuntos. Ele normalmente, tem um momento que ele diz, o discípulo a que Yeshua amava, mas ele não diz o nome dele. Sabemos que é ele, Yohanan. Então, esses homens sabiam que ele era o Mashiach. Mashiach, a expressão certa é Mashiach, tem uma questão cultural aí no final. E, por saber que ele era o Mashiach, sabendo que estava escrito acerca do Mashiach, ele então, que era um discípulo de Yohanan, precursor do Mashiach, ele então seguiram o Senhor Yeshua. E depois vão chamando um ao outro. Como depois o Senhor chama Filipe, e Filipe chama Natanael, que vai até o Senhor Yeshua. Inicialmente não creu, porque Yeshua foi criado em Natsiri, ele pensava que o Senhor Yeshua tinha nascido em Natsiri. Netzré, aliás. Natsiri é o nascido em Netzré. Então ele não creu. Acaso pode vir alguma coisa boa, Netzré? Aí o que o estava convidando, Filipe, então venha e vê. Venha examinar você mesmo. E quando ele chegou próximo ao Senhor Yeshua, ele disse, eis aí um verdadeiro israelita em que não há dolo. Aí ele disse, não, tu me conheces. Então o Senhor diz, antes de Filipe falar contigo, eu te vi embaixo da figueira. Ele aí curvou-se diante do Senhor Yeshua, chamando o Senhor. E aí passou a ser um discípulo do Senhor Yeshua. Então é contato pessoal, não é uma questão apenas de ouvir. Ouvir, bom, será que isso é real? Vem ver. Certo? Mas quem não está interessado pela verdade, a pessoa que não é interessada pela verdade, ela não investiga. Ela crê quando lhe convém, satisfaz os seus interesses carnais, materiais, sensoriais. Aí ela vai, movida por um interesse egoísta, e não porque quer a verdade. É bem diferente. Uma pessoa que vai a um local pedir reunião porque ele quer uma carreta, é diferente de uma pessoa que fala, eu quero Elohim, eu quero conhecê-lo. Eu creio que ele existe, mas eu não o conheço. Como é que eu posso? O que é que eu devo fazer para conhecê-lo? Esse é diferente. Esse vai buscar. Porque quem quer se interessa, se move, busca. Quem busca, acha. Porque o Senhor conhece o coração de cada pessoa. Ele sabe qual é o interesse de cada pessoa. E ele vai se manifestar. Inicialmente ele vai direcionar. Depois, com o tempo, dependendo de cada pessoa, ele vai se manifestar. Aleluia. Muito bem. Vamos então aí, Tiago, capítulo 5, versículo 3. Esses discípulos já sabiam que ele era o Mashiach. Aí, você crê que Yeshua é o Mashiach? Ah, eu creio sim, mas o que significa isso, essa palavra Mashiach? Ah, eu não sei. Você não procurou saber o que significa? Não, porque me disseram. Me disseram. Quem fica no me disseram, não chegará a ele. Ninguém chega ao Pai por pregação de homem. Nós, humanos, somos pregadores para despertar nas pessoas, abrir os olhos das pessoas.
Mas quem conduz a pessoa ao Senhor Yeshua não é o homem. Para onde eu levaria uma pessoa para apresentá-la ao Senhor Yeshua? Quem faz isso é o Pai. Mas o Pai não vai levar uma pessoa desinteressada ao Filho. Ele não faz isso. Aleluia. Aleluia. Bendito seja Ele. Então, queridos, esses detalhes são colocados para os irmãos para que nós possamos ter toda a iluminação necessária para que não cometamos erros. Não cometamos erros. Note que esses homens, vamos lá, capítulo 5, versículo 3, ele agora está sabendo, e Yohanan começou a pregar sobre o reino dos céus. O Senhor Yeshua começa o seu ministério pregando sobre o reino dos céus, coisa que ninguém sabia o que é isso. Eles estavam esperando o rei da casa de Davi. Aí começa a pregar reino dos céus. O que é isso? Como é que a gente entra no reino dos céus? Então vamos lá. Eles estão agora como discípulos, porque o discípulo está interessado em quê? Em aprender. Mas vai aprender com quem? Você vê uma pessoa pregando sobre o Senhor Yeshua, que chamam de Jesus. A linguagem popular, Jesus. Aí você... mas quando você convive com a pessoa, você verifica que essa pessoa não expressa nada do Senhor Yeshua. Como é que você vai aprender com essa pessoa acerca do Senhor Yeshua se a pessoa que prega para você não anda com ele? Nem sequer o conhece. O pregador não é simplesmente pegar a Bíblia e jogar versículo no ar. Esse não é um pregador do Senhor Yeshua. O pregador do Senhor Yeshua tem que ter convivido com ele para poder falar sobre a pessoa que ele conhece. Aleluia? Não é simplesmente pegar alguns versículos, se exibir diante das pessoas. Não é isso. Você acha que eu posso atrair as pessoas para o Senhor Yeshua com uma escola de samba? Sim ou não? Muito bem. Vamos então a Matitiarro, capítulo 5, versículo 3. Vamos ler de novo esse texto. Agora os irmãos vendo aquela leitura que foi feita, certo? Porque na leitura que está em português, ela desvia. Ele tem uma expressão: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Eu expliquei isso para os irmãos. A expressão: as felicidades, as bem-aventuranças, as riquezas dos pobres do espírito. Não pobres de, os pobres do. Quer dizer, do, posse. Aí já é posse. Os possuídos do espírito. É porque deles, ou para eles, é o reino dos céus. Os pobres de espírito, dependentes do espírito, principalmente dependentes, a expressão mais correta é essa, dependentes do, porque os pobres, expliquei para os irmãos isso, os muito pobres, os indigentes, a palavra indigente quer dizer muito pobre, que depende. Quer dizer, há uma diferença em depender do espírito e depender do mundo. Os pobres do mundo é diferente dos pobres do espírito. Os pobres do mundo pertencem ao mundo. Vão comer o que o mundo dá para eles. Vão se alimentar com o que é do mundo. Os pobres do Espírito vão depender do Espírito Santo. É diferente. Eles vão se alimentar do que o Espírito Santo vai lhe conceder. Eles não vão depender do mundo. Vão depender do Espírito Santo. Então, quando o Senhor Yeshua fala isto para os seus discípulos, embora eles estejam iniciando numa escola nova, com um mestre, como o Senhor Yeshua, mas a mente dele vai poder se reportar para muitos fatos. Logo, na mente dele poderão surgir. Evidentemente, vai depender do contato que cada um teve com a Escritura, os ensinamentos recebidos,
ou se foram desviados. No caso que eles estavam com Yohanan, Yohanan era um homem de uma estatura que nós sabemos que o próprio Senhor Yeshua falou sobre ele. Não existia no mundo ninguém nascido de mulher, de homem e mulher, que fosse nem sequer igual a Yohanan. Não havia ninguém. O homem mais importante nascido de mulher até aquele momento era Yohanan. E aí quem lê isto não vai duvidar, porque quem disse isso foi o Senhor Yeshua. Não era aquele que estava no trono na época, no caso, naquele momento era Tibério César, que era o imperador de Roma. Ele não era o homem mais importante da terra. Para muitos crentes hoje, naturalmente, estar com Tibério, não, eu sou com Tibério, eu estive lá com Tibério César, o rei, o imperador. Mas se olhasse para Yohanan, vestido de pele de camelo, será que essa pessoa se sentiria honrada? Muitos crentes se sentiriam honrados ao lado de Yohanan. Naturalmente estariam ao lado de Pilatos, Caiafás, Herodes, Tibério César. Mas o homem mais importante da terra, nascido de homem e mulher, é Yohanan. Dito por quem sabe o que diz. Claro que Yohanan não era maior do que o Senhor Yeshua, porque o Senhor Yeshua, na semente não foi de homem, foi do Pai. Por outro lado, temos outro detalhe, que o Senhor Yeshua disse, no mundo não existe ninguém maior do que o Yohanan. Agora, no reino dos céus, o menor é maior do que ele. Aleluia. Bendito seja o Eterno. Olha a importância de entrar, de ser do reino dos céus. Bendito seja o Eterno. Então, queridos, quando o Senhor diz isso, repetindo, as felicidades, as bem-aventuranças, as riquezas, ou seja, os privilégios, né, dos dependentes, dos necessitados, dos pobres do Espírito, quer dizer, possuídos, naturalmente, do Espírito, porque deles é o reino dos céus. Aí nós temos algumas perguntas. O que pensava o povo acerca do Mashiach? Isso aí, quem prossegue lendo o livro, lá na frente vai encontrar o Senhor Yeshua fazendo essa pergunta. E os próprios discípulos, que criam que ele era o Mashiach, o que pensavam dele? Como é que era a mente deles? Evidentemente que eles não estavam tendo a visão correta a respeito do Mashiach. Embora crescem que ele era o Mashiach, mas não tinham a visão correta da obra que ele teria que realizar. Então teria que aprender com o próprio Senhor Yeshua. É diferente de você encontrar uma pessoa e ficar perguntando para uma pessoa que não conhece o Senhor Yeshua, ficar querendo saber, conhecer o Senhor Yeshua, tá, através de tem um título de crente. E muitos têm até título de pastor, de apóstolos. Cuidado com isto, certo? Quer conhecer o Senhor Yeshua? O homem pode lhe dar informações, mas será que essas informações dadas estão realmente corretas? Como tirar a dúvida? Ele faz o convite, vinde a mim, aprendei de mim. Aleluia. Vamos em frente. O que pensavam os discípulos? Claro, a Escritura fala muitas coisas a respeito do Mashiach. Ishaiah, Amós, Irmiarro, fala da nova aliança. Moshe falou, Davi falou muito sobre o Mashiach. Na Escritura, quem está familiarizado com a Escritura, vai pela Escritura saber o que é dito. O próprio pai falando acerca do filho no dia da imersão dele. Bem, note bem que há uma diferença, então, entre o reino dos céus e os reinos do mundo. Grande diferença. Os reinos do mundo. O importante é aumentar o patrimônio. Desde que o patrimônio cresça, os meios estão justificados. É uma filosofia que foi falada, inclusive, por um líder, ficou muito conhecida essa expressão, mas que é própria do mundo. Os fins justificam os meios. Quer dizer, aumentou o patrimônio, tem muito dinheiro,
Tem muita gente para assisti-lo atrás dele, querendo. E vocês conhecem isso, não? Aumentou o patrimônio roubando. Mas tem muito dinheiro. Então, é o mundo. É o sistema. Mas no reino de Elohim, não é assim. No reino dos céus, os valores morais são mais elevados e não podem ser sacrificados. Os filhos de Elohim não sacrificam os valores morais para obter qualquer vantagem. Porque essa vantagem para os filhos de Elohim, sacrificando valores morais, não são vantagem. O que é importante para os filhos de Elohim são os valores morais que vão manifestar, quer dizer, os atributos do Pai. Os filhos de Elohim estão interessados em glorificá-lo. E eu não posso glorificar ao Senhor andando numa Mercedes-Benz, numa Ferrari. Não é isto. Num carro de nome, de fama, morando numa mansão. Eu não vou glorificar o Senhor com isso. Quem mora na mansão? Quem vai dentro daquele carro? Qual é o caráter? Isso é que importa. Aleluia. O que identifica os filhos de Elohim não são riquezas materiais, é o caráter. Não quer dizer que os filhos de Elohim não possam usufruir de riquezas, mas vai adquirir essas riquezas de maneira honesta. Certo? Então, lealdade, fidelidade, probidade, justiça, verdade, compaixão, bondade, sinceridade, honestidade, são elementos que os filhos de Elohim não sacrificam para parecer que é alguma coisa. Aleluia. Os filhos de Elohim querem estar em paz com a sua própria consciência, em paz consigo mesmo, em paz com o Criador, para aonde quer que ele chegue, ele transmita paz. Daí a importância dessa primeira bem-aventurança, essa primeira felicidade, essa primeira riqueza, ser possuído do Espírito. Coloquei aqui para os irmãos também aquela expressão de Shaul, no capítulo 6 da segunda carta que ele escreve aos Coríntios, versículo 10, onde diz, pobres, como pobres, porém, enriquecendo a muitos. É difícil sair desse versículo 3, mas eu quero adiantar para passar. Por exemplo foi deixado, até houve uma cooperação da irmã Celda, muito boa participação. Eu não me detive muito, mas dei alguns exemplos, mas quero retornar a isso, mostrando essa beleza, dessa riqueza que quem anda nas trevas não percebe. Nós temos o caso de Yosef. Yosef era pobre ou rico? Lá em Mitzrayim. Mas ele era escravo. Trabalhando na casa de Potifar, esfregando o chão. Pobre ou rico? Hein? Você se sentiria bem com essa riqueza? A ótica do mundo para você seria de pobre ou de rico? Quem era mais importante? Potifar ou Yosef? É fácil dizer isso hoje. O fácil, eu digo assim, a importância de enxergar isso. Yosef, ele foi traído pelos irmãos, vendido pelos próprios irmãos, extraído, enganado. Foi uma coisa horrível que fizeram com ele. Ele suportou. Por que ele suportou? Quem estava com ele? Mas Elohim era com ele.
Isso é suficiente para você? Que Elohim esteja com você? Muita gente deixa de andar com Elohim que o suficiente para ela são os aplausos do mundo. Os artistas. A referência dela é um artista, viciado às vezes, né? Bom, não vou nem expressar. Bem, foi parar na cadeia depois, porque recusou pecar contra o seu patrão, satisfazer os caprichos e desejos de uma mulher, na sua paixão. Estava disposta a sacrificar tudo para satisfazer o seu desejo. Mas Yosef recusou-se. E por conta disso, da sua fidelidade ao seu patrão, da sua sinceridade, honestidade, até para uma própria mulher, ele foi parar na cadeia. Pobre ou rico? Aleluia! Quem era Yosef? Quem conseguia enxergar quem era aquele homem? Que valor teria ele na sociedade de hoje? Olhando como escravo na casa de Potifar, recusado, repudiado pelos próprios irmãos, nem os irmãos deles quis saber dele. Aleluia. Na cadeia, foi esquecido lá, até por quem ele ajudou ali. Mas há aquela expressão que é repetida, mas Elohim era com Yosef. Ele não sacrificou esse relacionamento com Elohim por causa de coisa alguma. Ele era fiel, sincero, verdadeiro, justo, honesto. Valores que hoje em dia, nem mesmo em muitos crentes se encontra isso. Fidelidade, lealdade. Aleluia. E lá na cadeia, esqueceram Yosef lá. Até que lembraram, foi lembrado, para resolver o problema. Chamaram ele. Por fim, depois de ter interpretado, porque ninguém, nem um cientista, nem um médico, nem um cantador, ninguém podia satisfazer a necessidade de Paró, que era o rei de Mitzrayim, que estava com um problema que ninguém podia resolver. Então, lembraram, o copeiro mor lembrou de Yosef. De imediato mandaram chamá-lo, depois dele ter dado toda a explicação do que se tratava. Aliás, quando parou, falou para Moshe, ele parou de ser Yosef. Eu sonhei um sonho e ninguém há que o interprete, mas de ti ouvi dizer que quando ouves um sonho, o interpreta. Realmente, pode dizer para mim um sonho. Eu sou um navio, o Senhor me revela tudo. Conhece alguém assim, por aí? E respondeu Yosef a Paró, dizendo, isso não está em mim. Isso não é capacidade minha. Elohim dará resposta de paz a Paró. Ele então contou tal, e depois que ele deu as orientações do que deveria ser feito, então Paró dirigiu essas palavras a Yosef. E disse Paró aos seus servos, aliás, quando ele terminou de falar, no versículo 37, diz, e esta palavra foi boa aos olhos de Paró e aos olhos de todos os seus servos. E disse Paró a seus servos, acharíamos um varão como este, em quem está o Espírito de Elohim? Essa é a grande necessidade de todas as épocas. Depois disse Paró a Yosef, pois que Elohim te fez saber tudo isto, ninguém é inteligente e sábio como tu.
Aleluia. E pôs ele para ser em Mitzrayim o segundo. Depois de parou. Até o anel ele tirou do dedo e colocou no dedo de Yosef. Quer dizer, o que você disser está feito. Está dito. Aleluia. Isso é confiança. Não se consegue isso com astúcia, com malícia. Não, vou falar assim. Então, quando o Senhor Yeshua fala a respeito disso, naturalmente que a mente de um judim vai se reportar para aqueles homens que deixaram seu nome na história da Escritura Sagrada, por causa do Espírito Santo estamos sobre ele. Shimshon, por exemplo, a força de Shimshon não é porque ele era Shimshon, não, eu sou. Não, quando o Espírito Santo vinha sobre ele. Aleluia. Então, queridos, uma outra referência que eu quero deixar, um registro aqui, já falei várias vezes sobre essa pessoa. Nós temos aí Moshe, que renunciou para fazer a obra que fez. Aquela menina na casa de Nagamã. Vocês me lembram? Aquela menina, capítulo 5 aí do segundo livro de Melachim, o segundo livro dos reis. Em português, reis, não está errado, está certo. Segundo reis, segundo livro dos reis. No capítulo 5, esta menina foi levada como escrava para a casa de Nagamã. Ela era pobre ou rica? Aleluia. Quantos pobres ou quantos ricos como esta menina nós temos aqui hoje? Que estão fazendo o que esta menina fez. Porque tem muitos crentes que têm vergonha de dizer que crê no Senhor Yeshua. Fazem o possível para ocultar. Às vezes nem o vizinho sabe que ele é crente no Senhor Yeshua. Também tem muitos crentes que é melhor dizer que não é crente porque faz um trabalho muito mais importante do que dizer que é crente. Porque o testemunho é tão horrível que ele faz um favor ao reino de Elohim quando diz que não é crente. Agora, esta menina foi levada como escrava para a Síria, Arã. Aqui, depois do histórico, nós temos aí, ela podia estar com raiva do rei, do governador, do líder das tropas da Síria, que era Nagamã, e no versículo 3 do capítulo 5, a menina estava interessada no bem-estar do seu senhor. Estava com mágoa, com ressentimento, apesar de estar ali como escrava, foi levada como escrava, mas não estava cheia de mágoas e ressentimentos. Ela, como disse Shaul, né? Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Elohim e são chamados segundo os seus propósitos. O Senhor permitiu que eu viesse para cá como escravo, bendito seja o Senhor. E ali fez o seu trabalho. Que testemunho lindo. Olha só. Aqui no versículo 3, disse esta a sua senhora. A palavra aí na versão de vocês deve ser Oxalá, né? É uma palavra que muitos não gostam de pronunciar porque existe um nome aí nas trevas com esse nome. Oxalá, queira Elohim, tomara, né? Que o meu senhor estivesse diante do navio que está em Shomirone. Ele o restauraria da sua lepra. Então entrou Nagamã e o notificou ao seu senhor, dizendo, assim falou a menina que é da terra de Israel. Olha a credibilidade desta menina. Como é que uma escrava diz para a esposa, e ela tem essa credibilidade, que a esposa chegou, falou para o esposo foi falar com o rei, disse, olha, a menina que está lá em casa trabalhando, é uma escrava, falou isso assim. Olha a credibilidade. Então o rei, né, escreveu uma carta para o rei de Israel e mandou Naamã. E ele foi. E quando chegou lá diante do rei, o que é que o rei fez, o rei de Israel?
Versículo 7, lê aí. Os irmãos já conhecem essa história, né? Ele rasgou as suas vestes, achando que o rei da Síria estava procurando um pretexto para fazer guerra contra ele. Ah, tá vendo? Mandou esse homem aí, acaso sou eu? Olha aí. Sou eu, Elohim, para matar e para vivificar, para que este envie a mim, para eu restaurar um homem da sua lepra? Qual era o estado deste rei? Rico ou pobre? Quem era mais rico, a menina como escrava ou este homem sentado no trono? Mas muita gente, por certo, gostaria de estar ao lado do rei. Mas eu estive lá com o rei. Mas Elisha tomou conhecimento disso. Ele tomou conhecimento e mandou dizer ao rei. O rei rasgou as suas vestes. Como quem diz assim, tá vendo? Isso é um pretexto, era uma forma de manifestar um agravo ou desagravo. Qual foi o efeito disso? O único efeito foi as vestes rasgadas. Para que serviu? Tem muita gente que age assim, ouve uma notícia, rasga, se espuma de raiva, grita, briga. Resolveu o problema? Eu estou colocando essas coisas para nós observarmos as bem-aventuranças que vão ser citadas depois. Entrou no reino? Entrou ou não no reino? Como é que deve ser a conduta de quem entra no reino? Quem tem aquela confiança que o Senhor está com a pessoa. Certo? Então, Elisha mandou o recado, ele foi, porque a menina não disse, oxalá estivesse o meu senhor diante do rei que está em Israel. A menina não disse isso. Chama mais atenção a isso. Muitas vezes você ouve uma coisa e entende outra. Porque os elementos interiores da pessoa é que vai fazer com que ela se manifeste. Não adianta se fantasiar para disfarçar. Não adianta querer se passar por crente sem ser. Que as atitudes que a pessoa pratica, os atos, revelam que ela não é crente. Mas quer ocultar isso por uma aparência? Isso serve de quê? Serve de prejuízo para a própria pessoa. Que a queimadura do Senhor vai estar lá. Não vai haver paz. Porque o Senhor não deixa as coisas ocultas, encobertas. E ele faz isso para ajudar a pessoa a deixar de ser uma escrava do pecado. Não que o Senhor queira, não. É porque o Senhor quer que a pessoa se liberte. Mas enquanto ela cala o seu pecado, o seu humor se torna em sequidão de estio. Ela vai depender de tamborim, de tambor, para sair pulando atrás. Vai depender da água que passarinho não bebe. Agora é uma garrafa, uma mulher e um copo. Antes parecia que era crente. Mas agora o que interessa para ele era a garrafa, a mulher para satisfazer as suas paixões, porque não quer assumir um compromisso de casamento. Não é homem para isso. Quer satisfazer os seus prazeres sem responsabilidade. Reino do mundo, das trevas. Isso não condiz com o servo do Altíssimo. Aleluia. Porque o reino de Elohim difere do reino do mundo por uma questão de caráter, não por uma questão de título. Aleluia. Então, Elisha manda vir a mim e saberás que há navio em Israel. Aí mandaram o homem lá, os irmãos conhecem esse fato. Naamã, na sua
cabeça, na sua ideia, diz, é o general que está chegando, a mando do rei, naturalmente ele vai vir a mim. O rei rasgou suas vestes. Mas ele tinha a sua mente, porque a mente da pessoa ilude a própria pessoa. Ouve uma mensagem e não entende. O rei mandou para o rei. A menina não falou em rei, falou no navio. Mas não pegou e agiu ao seu modo, à sua ideia, e mandou ele ao rei. O rei não tinha competência para isso. Mas tinha um homem lá que tinha competência para isso. Aleluia. Bendito seja o Eterno. Então, queridos, note bem que essa mensagem da menina não foi interpretada, não foi recebida corretamente. Ela vai ser acrescentada de aquela coisa, do aparato, segundo a ótica do mundo. Quando vão agir de acordo com a mensagem, diante do navio, que ele chegou lá, aí ele vai receber a mensagem do homem de Elohim, que estava credenciado para isso. Aleluia. O fato histórico, os irmãos conhecem, o navio não foi ao encontro dele. Vai lá e diga a ele para se mergulhar 7 vezes no rio Jordão. Ele não gostou. Ele não gostou disso. Estava acostumado com as honrarias, todo mundo se curvando diante dele. Agora ele recebe apenas uma... diga a ele para mergulhar 7 vezes no rio Jordão que ele vai ficar restaurado. Ele ficou furioso. Mas os servos deles o persuadiram e, por fim, ele mergulhou e foi curado. Bem, queridos, eu estou relatando isso aqui para passar para os irmãos aqui essa questão de pobres do Espírito, dependentes do Espírito. A mensagem daquela menina era uma menina dependente do Espírito? Sim. E ela não ocultou, não deixou de pregar o anúncio, mas a sua conduta de fidelidade, sinceridade, honestidade, de respeito para com o próximo, para com o seu Senhor, trabalhando na casa do seu Senhor com todo respeito, não é aquele que chega na casa e quer mandar até no patrão. Então, eu quero trazer aqui para vocês essa mensagem aqui, porque quando Naaman chegou lá, o que é que ele levava? Voltemos aí ao capítulo 5. Ele, aqui no versículo 5, então disse o rei da Síria, vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. E foi e tomou na sua mão o quê? 10 talentos de prata, e 6.000 ciclos de ouro, e 10 mudas de vestes. Bom, isso aí, assim, lendo assim, ninguém já fez algum cálculo. Uma vez eu fiz um cálculo aqui com os irmãos e coloquei para os irmãos o que significa. Primeiro, ele levou tudo isso para quem? Para o navio? Bom, ele ia falar com o rei. Ele estava interessado na cura dele? Quanto ele estaria disposto a pagar por esta cura? Porque no mundo é assim. Acho que tudo, né, é o dinheiro. Ele era um homem leproso. Tinha necessidade da cura, ele estava interessado na cura. Aquilo o incomodava. Aí quando a gente lê isso aqui com tanta simplicidade, mas quanto é que valeria isso aqui? 10 talentos de prata. Eu fiz uma conta aqui, depois vocês entram na internet e vejam lá o valor da prata atualmente e façam o cálculo, certo? Eu fiz um cálculo aqui. Esses talentos de ouro, aqui diz que um talento de ouro, valor, gramas, talento de prata, ciclo, informação. Valor da prata no mercado atual. Eu tirei isso no dia 22. Se quem quiser depois pode ir lá olhar. Depois você quer a oscilação, sobe e desce. R$ 3.979,66 um quilo de prata. 10 talentos de prata equivale a 43.699 gramas e 436.695 gramas. Então, o total disso aqui em dinheiro
é R$ 1.737.887,62, só de prata. Depois vocês calculem, que os irmãos são mais matemáticos aí, vai ter mais paciência. Se eu cometi algum erro, vocês vão depois... Tomou também 6.000 ciclos de ouro. Quanto valeria 6.000 ciclos de ouro hoje? Muito bem. 6.000 ciclos de ouro equivale aí a 72.000 gramas de ouro. Quanto é que está o preço do grama de ouro? No dia 22, o preço do grama de ouro estava em R$ 309,89, o que perfaz um total de, em real, R$ 22.312.080. Ah, se eu tivesse esse dinheiro. O total disso, somando prata e ouro, R$ 24.049.957,62. O total disso, 24 milhões. Não fique sonhando, não. É isso aqui. Ele foi com esse dinheiro, e além das 10 vestes, não é? Eram 10, não é? E 10 mudas de vestes. Como o rei rasgou as suas vestes, ele recebeu quanto? Nada. Ainda ficou com as vestes rasgadas. Ele chegou com essa enorme quantidade, ele insistiu com o navio para que ele recebesse alguma coisa. Quanto Elisha recebeu? Você teria preparo para isso? Você acha que em alguma igreja evangélica hoje, qual igreja evangélica você conhece hoje que não mergulhariam de cabeça e Naamã voltaria leproso? Porque ele tinha que primeiro provar que ele tinha emuná. Então entrega tudo primeiro, faça o voto. Vamos fazer 7 correntes para você ficar preso a nós? Esse malabarismo não convém falar. Essa sujeirada que está por aí, não convém. Mas Elisha recebeu quanto? Nada. Porque Elisha não era pobre. Quem curou não foi Elisha. Era quem estava em Elisha. Quanto tempo durou a cirurgia? Quanto custou a Naamã a cura? 7 mergulhos para quebrar a soberba, o ego. Aleluia. Então, eu estou falando isso para os irmãos, porque quando o Senhor Yeshua fala as bem-aventuranças dos dependentes do Espírito, uma pessoa que está acostumada com a Escritura logo se reporta a esses quadros, além de outros, para saber o que cada um desses homens que foi submisso, ou cada um que foi submisso ao Espírito Santo, o que foi realizado através desses homens de Elohim. É como hoje. Quem consegue se submeter ao Espírito Santo vai ser um instrumento nas mãos deles e muitas coisas vão ver o que é o através de uma pessoa que se submete de fato ao Espírito Santo. Então é a questão do reino. O Senhor Yeshua está mostrando através do ensino o que eles estavam recebendo esses ensinamentos. Naturalmente eles vão pensar, porque eles já tinham renunciado. Né? Para estar com o Senhor Yeshua, eles já tinham feito uma renúncia. Agora eles têm que aprender como eles teriam que aprender. Quando o Senhor... Aqui é o início. Eles ainda não tinham sido chamados para ser Neviim, ou apóstolos. Eles eram discípulos. Depois nós vamos ver como é que o Senhor vai escolher dentre os discípulos alguns que vão ser apóstolos. Mas aqui é o início. Ele está ensinando, ele está observando.
como cada um vai pôr em prática o que ele está ensinando. Então, fica este exemplo, certo? Para que nós possamos ver que quem é do reino de Elohim, ele vai enriquecer os pobres do mundo que pensam que são ricos. Aleluia! Aleluia! Veja a oportunidade que o Senhor está dando para nós. Então, prosseguindo com o estudo, os irmãos entenderam essa questão da primeira bem-aventurança para prosseguir com as demais? Se não entender esta primeira, esse quadro, as outras vão parecer que são coisas absurdas. Porque aí a segunda, versículo 4, quando ele diz aí, o versículo 4, capítulo 5 de Matitiahu. Bem-aventurados o quê? Bem-aventurados os que? É assim que está aí em português. Porque eles serão consolados. Então eu vou chorar para que eu seja consolado. Como é que é isso? Já falamos para vocês, tem muitos tipos de choro. O choro da artimanha, da malícia, não é? Para parecer que está dizendo a verdade, para parecer. Tem muitos tipos de choro. Bem-aventurados os que choram. Fica vago. Perceba que ele está falando para os seus discípulos, porque os discípulos haveriam de passar muitas situações para as quais eles deveriam estar preparados para, ao deparar-se com essas adversidades, não se deixassem influenciar por palavras de falsos crentes que querem arrastar os... você está passando isso, está sofrendo porque você está no lugar errado. Isso é muito comum. Está acontecendo isso porque o senhor... você precisa... Mas quem é que está falando isso? Quem é a pessoa que está dizendo isso? Com que intenção a pessoa está falando isso? Da parte de quem? E nós precisamos discernir os espíritos. Isso está escrito. Nós temos que aprender a discernir os espíritos. Quem está atuando nessa pessoa que está falando isso? Com que intenção essa pessoa está dizendo isso? Os discípulos do Senhor Yeshua vão ser trabalhados, treinados para identificarem todas essas coisas. É como o pai que quer que o filho seja bem-sucedido, ele vai treinar o seu filho sabendo que o seu filho vai enfrentar este mundo hostil, que é este mundo que aí vai andar em pétala de rosa. Eu tenho que treinar o meu filho, ensinar a verdade para ele. Não é que eu vou criar meu filho numa redoma, como se ele não tivesse que enfrentar este mundo cruel que é aí. Tem que treiná-lo. Treina o menino no caminho que ele deve entrar, nos hábitos. Caminho aí, hábitos, costumes, ações. Muito bem. Bem-aventurados que choram. Esse choro aí está relacionado com as pessoas que choram por luto. A pessoa vai perder parentes, vai perder amigos, vão ser mortos. Cada um de vocês vão perder irmãos, vão ser mortos e vocês têm que estar preparados para enfrentar isso. Choraram a morte de Estefano? Foi duro ou foi uma coisa fácil? Quem era Estefano? Que estatura de homem era Estefano? E por que ele foi morto da forma que foi morto? Temos que estar preparados para enfrentar isso e não desanimar. Temos que ter estrutura. E o Senhor está mostrando para eles isso, porque a palavra bem-aventurados que choram em português não transmite a realidade. Quer dizer, felizes os que choram. Ué, que negócio é esse? As riquezas dos que choram. Não transmite a realidade. Esse problema de tradução é coisa séria. Certo? Então eu tenho que entender, choram por causa de quê? Eles serão consolados. Mas como é que você perde uma pessoa, perde a casa, expulsaram você, tiraram a sua liberdade? Quer dizer, você é sentenciado injustamente e vocês vão ser consolados como? Como é que é isso? Mataram, foi sentenciado de uma forma injusta. Eles serão consolados. Por quê?
porque a ressurreição vai acontecer. Aleluia! E ele prova isso. Ele prova isso para os seus discípulos, quando a mulher estava conduzindo o seu filho para já ser sepultada, a viúva de Naim, e ele encontrou-se com aquele grupo que transportava o morto. Era um grupo que ia com o Senhor Yeshua, com a vida, e um grupo que ia com a mulher, com a morte. E aí está o confronto, que muita gente não percebe a diferença entre seguir o Senhor Yeshua e ter uma religião. Que religião no mundo tem o poder de oferecer às pessoas a vitória sobre a morte? Qual o líder de religião que tem poder para isso? Qual religião? O Senhor Yeshua não veio aqui para fundar religião. Ele veio aqui para destruir o império da morte. Para nos dar a vida. E ele demonstra a autoridade que ele tem sobre a morte. Ele demonstra a autoridade que eles têm sobre os reinos do mundo. E ele faz o que ninguém pode fazer e demonstra isso. Ele não só fala, ele faz. Ele mandou parar o cérebro, né, que estava seguindo para o cemitério, mandou parar. E dirigiu-se ao morto. Mancebo, a ti te digo, levanta-te. E o morto levantou. E aqueles que estavam chorando, indo para o cemitério, passaram o que? Bem-aventurados que choram seus mortos, porque eles serão consolados. Foi consolo ou não foi? Não se consola com palavras vazias, mas com atos. Aleluia. Então, ensinamento do Senhor Yeshua. Não simplesmente palavras jogadas ao vento, mas mostrando, o professor que mostra, e não simplesmente fala. O professor que dá o exemplo de vida. Não é ideologia. Fatos. O versículo 5 diz: as bem-aventuranças de quem? Dos? Versículo 5 diz: bem-aventurados o quê? Os mansos. O que é ser manso? Isso já expliquei para os irmãos, vou passar rápido, porque já expliquei isso para os irmãos, mas tenho que dar pelo menos uma ajuda, porque vai para a internet, a pessoa vai ouvir, precisa entender o significado disso. Ele está aí já treinando os seus discípulos em termos de eles guardarem a palavra para que eles se transformem, porque eles não vão ser transformados de imediato, porque estão ouvindo isso. Eles vão ter que se preparar e estar em condições de, quando surgir a situação, eles estarem em condições de agir de acordo com os ensinamentos recebidos. Bem-aventurados os mansos, por quê? Porque o quê? Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. E o que é ser manso? Eu expliquei para os irmãos. As bem-aventuranças dos modestos, dos desamparados, dos que sofrem injustiça. Essa palavra tem todos esses significados. A pessoa que sofre injustiça e não pode fazer valer os seus direitos. Nós temos aí no Brasil, inclusive, pessoas que estão sofrendo injustiças e não podem fazer valer os seus direitos. Quer dizer, uma pessoa dessa que age corretamente, note bem, eu não estou defendendo atitudes erradas. Eu estou falando da pessoa que está sofrendo a injustiça. Certo? Não existe uma lei que condene uma pessoa, mas ela está sendo condenada. Isso é crime.
É o caso de muitos crentes que diz que os outros pecaram. Ah, você está pecando, mas ele está pecando porque não está satisfazendo os caprichos dele. Pecado não é porque a pessoa quer que você faça algo e você não faz, ela fica furiosa e diz que você está pecando. Isso, bom, mas está pecando por quê? Eu não posso obrigar a ninguém a fazer o que a lei não lhe obriga a fazer. Porque crime é quando a pessoa transgride a lei. Ou a lei humana, uma lei justa, está transgredindo. O relacionamento humano não fica na base dos caprichos humanos, dos desejos humanos. Não. Eu não posso condenar uma pessoa porque eu queria que ela fizesse algo, ela não fez. Mas o que eu queria que ela fizesse era a obrigação dela fazer? Com base em que lei? É por isso que o relacionamento entre as pessoas, os relacionamentos são péssimos, porque cada um é movido pelo ego e quer ditar normas para os outros, são ditadores. Ao invés de conhecer quais são os direitos e deveres, ele quer impor o seu desejo e chama isso de quê? Não, o relacionamento humano não pode ser assim, não deve ser assim. No reino de Elohim, não existe, eu não vou criar norma para impor aos outros os meus caprichos e obrigar as pessoas a fazer o que eu quero que elas façam, satisfazendo os meus interesses egoístas. Não, não posso fazer isso, porque se fizer, estarei cometendo crime. E todos os relacionamentos têm que ser de acordo com o que está estabelecido pela lei. Eu não posso obrigar a minha esposa a fazer o que a lei não determina que ela faça. E depois ficar cobrando dela, não, porque você não fez o que eu queria. Mas ela tem a obrigação por lei de fazer? Se a lei não diz que ela tem o dever de fazer, eu não posso obrigá-la. Pode haver um acordo, um diálogo. Olha, eu gostaria de fazer isso, mas eu não tenho condições de fazer, gostaria que você fizesse por mim. Aí é diálogo, compreensão. Aí é um relacionamento amistoso. Essa pessoa não pode fazer, eu vou fazer. Mas não que ela tenha o dever por lei de fazer. E na nossa Constituição brasileira diz que ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa a não ser por força de lei. Ninguém pode me obrigar a fazer o que a Constituição não me obriga a fazer, a não ser que nós estejamos vivendo no meio de criminosos, marginais, disfarçados de policiais, de delegado, de deputado. Aí são marginais. Aí que escapatória você terá? Então, entra nesse caso aqui. Você tem o seu pedacinho de terra, chega um indivíduo, porque ele está acobertado por criminosos, invade a sua propriedade, enxota você dali, e você é uma pessoa que fica incapacitada de fazer valer os seus direitos. Porque existe um conluio de criminosos, não é? Que agiu criminosamente contra você. E você vai apelar para quem? Porque aquele que deveria defender a lei está envolvido no conselho dos criminosos. Isso é muito comum, aconteceu muito aqui no nosso país. Então, quando a Escritura está falando isso aqui, é porque você não tem para quem apelar. Então, bem-aventurados modestos, simples, porque você suporta a aflição por amor à vida. Porque se você... Aquilo que o Senhor Yeshua vai ensinar mais lá na frente, e nós vamos chegar lá. Não adianta adiantar, porque senão a gente... Não é? Então, o valor da vida excede a qualquer valor outro. E o Senhor Yeshua está ensinando aqui porque os discípulos deles vão enfrentar esse mundo cruel. Quem conhece a história sabe como os líderes do mundo, né, agiram, o Império Romano como agiu, como se faz guerra para tomar o que os outros têm. É o mundo, é o sistema. E nós temos que estar preparados para enfrentar tudo isso. Porque o que aconteceu em Jerusalém? Os seguidores do Senhor Yeshua foram expulsos das suas próprias casas. E eles tinham que estar preparados para enfrentar tudo isso. Sabendo que o Senhor iria guardá-los, iria protegê-los,
iria sustentá-lo. E o exemplo deles tem o Senhor conduzindo o povo no deserto. Eles tinham experiência, eles tinham testemunhos de quem é o Senhor. E o Senhor Yeshua, durante todo o seu ministério, ensinou os seus discípulos, não só falando, mas fazendo para que a emuná deles fosse fortalecida na capacidade do Senhor Yeshua de fazer o que ele fez diante deles. Aí é uma questão de andar com a pessoa, confiando nela. Não é de teoria, de imaginação, o que muita gente chama de fé. Eu tenho fé que o Senhor vai me dar. Isso ele está chamando o desejo dele de fé. Isso não é fé. E muitos crentes querem tratar o Senhor como se o Senhor fosse empregado deles. Capítulo 6. As bem-aventuranças dos que têm... Hein? Tem fome e sede de justiça. Por quê? Eles serão saciados. Fome e sede de justiça. Aqui na terra, no Brasil, quantas pessoas você conhece que têm fome e sede de justiça? As pessoas estão agindo sempre por oportunismo, não é isso? Essa é a nossa oportunidade. E aí vão aproveitar do cargo que ocupam, da função que ocupam para, ao invés de exercer a sua função de maneira justa, eles vão oprimir as pessoas. Vão criar dificuldades para depois vender facilidades. Se entrar um dinheirinho, a gente bota o processo de vocês lá para cima. Mas se não entrar um dinheirinho, o processo vai lá para baixo. Tem gente que age assim? Tem. Criminosos. Mas tem. Não vamos generalizar. Estou dando um exemplo. Não é? Fome e sede de justiça, porque eles serão saciados. O item 7, como nós já explicamos para os irmãos, não vamos ficar nos detendo. Qualquer dúvida que haja, os irmãos podem me procurar. Não fiquem com dúvida, porque tudo isso tem que estar no seu interior. Se você está sofrendo injustiça, você não deve se exasperar, perder o controle, perder o domínio próprio. Nós temos para quem apelar. Nós temos a Suprema Corte do Senhor, que ele é o justo juiz dos vivos e dos mortos. Nós temos muitas experiências. Não? Uma vez nós estávamos com um processo na prefeitura e estava uma equipe lá na prefeitura que era na maior dificuldade para que o processo fosse aprovado. Eu orei ao Senhor. Pedi ao Senhor que removesse todos aqueles indivíduos daquela... era uma secretaria. E o Senhor fez isso. Removeu todos. Quando nós chegamos lá, as pessoas que estavam lá, inclusive, nos ajudaram para que nós pudéssemos ter um sucesso melhor na aprovação do processo. No trabalho que eu trabalhei também, tinha um indivíduo lá que ele passou a me perseguir. Eu entrei no banheiro para orar. Senhor, quero que o Senhor tire esse homem daqui. E nessa época eu estava na ativa. E ele me perseguia. Eu orei ao Senhor, quero que o Senhor tire e mande para cá uma pessoa que seja crente para trabalhar nessa escola. É onde eu trabalhava. Era ali um professor de música naquela ocasião. E o Senhor fez isso. Tirou ele. E eu vi quando o comandante chegou para ele e disse para ele, eu quero que você peça para sair daqui. Peça a sua reserva, que eu não quero mais você servindo comigo. Na minha presença. E eu aí que fiquei envergonhado. Senti vergonha por ele. Aí ele foi embora, aí o Senhor mandou um outro para substituí-lo e era crente. E que foi substituí-lo. Se você estiver sendo aprovado pelo Senhor, o Senhor não vai impedir que você passe experiências difíceis, mas os criminosos não triunfarão sobre você.
aqui nós temos as bem-aventuranças dos possuidores de compaixão. É porque eles encontrarão compaixão. Aí diz misericórdia, não é isso? Lembrando que essa aqui, encontrar compaixão, é que a misericórdia, a compaixão, ela triunfa no juízo. Que você usou de compaixão com a pessoa. Isso aí tem outros detalhes a serem explicados, mas nós não temos tempo para dar essa explicação hoje. Versículo 8. Bem-aventurança dos puros de coração é porque eles o quê? Verão a Elohim. Você quer ver o Criador? Você quer ver o Senhor Yeshua? O que é que você tem que fazer? Hein? O quê? Tem que purificar o quê? O seu ser interior. Não é só por fora. A preocupação maior é com o interior. Bem-aventurados os limpos, os puros de coração. Onde não há malícia, onde não há inveja, onde não há nada da velha natureza, cobiça, desejos impuros. Não pode estar no coração de uma pessoa que é do reino dos céus. Quer dizer, ele entrou no reino, tem que se purificar. Capítulo 5, versículo 9. As bem-aventuranças dos que? Bem-aventurados os... Aí está como? Bem-aventurados os pacificadores. Por quê? Eles serão chamados filhos de Elohim. Como é que é isso? Você é um pacificador? Quanto custa ser um pacificador? As suas palavras geram paz ou contenda? Quando você fala para alguém, por exemplo, duas pessoas estão em conflito e você vai ajudar essas pessoas a resolver esse conflito. Mas como é que você faz isso? Depois que você fala, o conflito aumenta ou diminui? Quando a pessoa te procura falando algo sobre outra pessoa, quando ela sai da sua presença, ela sai resolvida a resolver o problema ou você alimenta o conflito? Aumenta o conflito. Nós estamos falando de filhos de Elohim, de reino dos céus. Quando você transmite uma mensagem sobre uma pessoa, a pessoa que ouve a mensagem a respeito de outra pessoa, como fica ela em relação a essa outra pessoa? O que é que você semeia? Elohim chamará você de filho dele? Pelo que você fala? Pelo que você faz? Pelo que você gera na Assembleia dele? Porque está escrito, 6 coisas odeia o Senhor. Odeia Yahová. 6 coisas. Está lá numerado, capítulo 6 de Mishlei. A 7ª ele abomina. O que choca os irmãos. Aleluia. O que semeia contenda entre os irmãos. Como é que o Senhor te vê? Isso aí é a preocupação nossa. Quando você abre a boca para falar, você fala com... Bom, eu quero ajudar essas pessoas a resolver esse conflito e não aumentar a confusão. Mas você não resolve o conflito se colocando ao lado de A e de B por conveniência. Mas você tem em mente o quê? Para que você possa ajudar a resolver o conflito, o que é que você tem que ter em mente? Justiça. Verdade. Você investiga para saber se a pessoa está falando ou não a verdade? Aleluia. Então, queridos,
Note a responsabilidade de quem declara-se como filho de Elohim. Bem-aventurados os que... Aí você chega aqui em Romanos, abre aí em Romanos capítulo 5 para a gente entender essa questão. O tempo realmente é uma preciosidade. Vocês já perceberam o valor do tempo? Certo? Você chega no local, está todo mundo brigando. Os funcionários brigam uns com os outros, competem, disputam. Como é que você age ali? É aquele tipo que fica indiferente, não quero me meter nisso, não quero nem saber. Ninguém sabe se você é carne ou se é peixe. Ninguém sabe se é luz ou se é trevas. Fica difícil, não é? Bom, luz ou trevas fica difícil. Bom, é luz ou é trevas? Se não é luz, é o quê? Trevas. Mas se a luz não brilha, então não é. Não é? Luz. Pode se esconder a luz? Não pode se esconder. Ah, mas lá no trabalho eu não quero nem saber. Ninguém sabe nem que eu sou crente. Então, por que não é? Luz. Aleluia. Romanos capítulo 5, para nós ilustrarmos aqui esse versículo, não é? Fazer a paz. Capítulo 5, versículo 1. Eu vou ler aqui. Por isso, como somos inocentados, sendo, pois, justificados, quer dizer, somos inocentados porque fomos justificados pela quê? Pela emuná. Aí está, temos paz com Elohim por nosso Senhor Yeshua ungido. Temos paz. Mas essa paz veio como? Veja bem como é a razão de sair. Nós estávamos em que situação com o Criador? Nós estávamos em paz ou em guerra com Ele? Nós estávamos em conflito. Mas como é que ele fez para que nós tenhamos paz com Ele? Ele fez algo para que a paz com Ele fosse estabelecida. Porque nós estávamos em guerra, em conflito. Éramos inimigos. Ele fez algo. Não fomos nós que fizemos. Porque a emuná não foi, nós não produzimos emuná. A emuná veio dele. Então, veja bem. Por isso, como somos inocentados, quer dizer, justificados, fomos absolvidos, porque nós éramos réus. Certo? Nós éramos réus. Fomos inocentados pela emuná. Shalom, paz causou para nós Elohim. Paz causou para nós Elohim. Por meio de Yeshua, o ungido, nosso Senhor. Ele causou paz para nós. Mas essa paz não veio assim, não, porque eu sou muito bonzinho, eu vou perdoar. Não veio assim. Ele pagou um preço. Ele enviou o Filho dele, único. E o Senhor Yeshua sofreu o que sofreu para que essa paz fosse estabelecida entre nós e o Senhor. Então, quando você está querendo gerar paz entre pessoas, você tem que pagar um preço. Você quer ter paz na sua casa? Você tem que pagar um preço. Para que a paz seja estabelecida. Para que você não seja um instrumento da discórdia. Um instrumento da contenda. Um instrumento do desabamento do lar. Ainda que você veja o erro do outro. Bom, fulano está errando, ou fulana está errando, mas ela não está enxergando que ela está errando. Não está enxergando que ele está errando. Eu estou vendo o erro. Eu não vou bombardear. Eu vou pagar um preço. Eu vou orar para que os olhos da pessoa sejam abertos e ela possa ver o seu erro. Porque se ela não vê o erro, não adianta eu esbravejar. Eu não vou ajudar ninguém a corrigir o seu erro, bravejar. Porque você... Isso é tolice. Isso é falta de sabedoria, falta de mansidão, falta de domínio próprio. Cegueira, falta de luz. Se eu amo a pessoa, eu quero que ela enxergue o seu erro, para que ela possa corrigir. Pode ser que a pessoa enxergue, mas a soberba vai impedir dele ver o seu erro, como fez Shaul, que chegou a rasgar a roupa de Shemuel. Mas foi diferente de Davi, quando Natan chegou diante dele, que mostrou para ele o erro, ele se quebrantou. Ele disse, pequei. Confessou o pecado. Não agrediu o Davi. Pelo contrário, o relacionamento entre eles estreitou-se ainda mais. Porque ele viu o seu pecado, confessou o seu pecado,
A ira do Senhor se afastou dele. Ele foi punido severamente, mas não foi morto. Porque o Senhor não encobre pecado. Ele pune. Então, os filhos de Elohim, eles são chamados de filhos de Elohim porque eles são o quê? Pacificadores. E não aquela pessoa que alimenta a guerra entre as pessoas, né? E aumenta a guerra para parecer que não tem erro nenhum. Então nós temos que ler essas bem-aventuranças, porque o Senhor está ensinando. Note, é o Senhor Yeshua que está ensinando os seus discípulos. E você não vai aprender isso com homem algum. Vai aprender com Yeshua. Eu posso ajudar você, como estou fazendo aqui, mas eu não sou substituto dele. Que eu vejo vocês aqui diante de mim agora, mas eu não vejo você quando você está no seu trabalho, quando você está em casa, mas ele vê. Ele sabe por que você está falando, com que intenção você está falando. Ele sabe. Você fala de paz, mas o coração está em guerra. E ele sabe disso. Que o Senhor te abençoe. Eu gostaria de ter avançado um pouquinho mais hoje, mas não deu. É falha minha. Paciência, vocês são pacientes, não? Mas nós vamos caminhar e eu quero que vocês vejam a preciosidade do ensinamento do Senhor Yeshua, realmente é notório. E o benefício que é para nós termos o Senhor Yeshua como nosso Senhor, como nosso Mestre. Não é? Queridos, nós vamos encerrar. Quero fazer aqui só uma observação. Quando vocês estiverem lendo essas bem-aventuranças, meditando, levem em consideração duas pessoas que são mencionadas anteriormente. Os dois homens mais importantes que já pisaram aqui a terra. Um nascido de homem e mulher, e um nascido de mulher, porém da semente do Pai Celeste, que é o Senhor Yeshua. O maior e mais importante homem que já pisou aqui a terra. E o que nascido de homem e mulher, Yohanan. Quer dizer, eles renunciaram, eles se enriqueceram das coisas celestiais, como diz acerca da Escritura. O Senhor Yeshua, que sendo rico, se fez pobre, para na sua pobreza enriquecer a muitos. Yohanan também renunciou à grande posição que ele tinha, à herança que ele tinha dentro da sociedade. Ele estaria no topo da pirâmide se ele tivesse exercido a função que ele tinha direito por nascimento, mas ele abriu mão, entre aspas, porque ele teria que apresentar o Mashiach como sacerdote, teria que participar disso, e ele era sacerdote, mas ele preferiu a renúncia para exercer essa função de grande importância, apresentar o Mashiach, vendo ele apresentando coisa que muitos desejaram ver e não viram, como o próprio Senhor Yeshua falou. De maneira que a grandeza de um homem não é medida pelos títulos, mas pelo caráter. Se ele herda do Pai os fatores inatos que é a natureza e vai acrescentar os fatores naturais adquiridos que formam a personalidade. Esse é o que é o ser seguidor do Mashiach. Não é ser crente de boca. Não é apenas uma carteirinha de pastor que faz a pessoa ser um pastor, um ministro do reino de Elohim. Mas é o caráter que ele manifesta. Como filho de Aruvá, nascido de Aruvá, irmão do Senhor Yeshua, com todo respeito, não é? Ele passa a ser da família de Elohim. Ele vai ter a visão e vai ter o elemento fundamental, importantíssimo, que é a presença do Espírito Santo nele, que vai guiá-lo, ensiná-lo, e ele vai conhecer o Pai, porque o Espírito Santo conhece o Pai, conhece o Filho. Então, temos que ter em mente, quando estivermos observando esses ensinamentos, principalmente a primeira bem-aventurança, temos que ter em mente os dois homens que são mencionados por
Matityahu, no capítulo 1, ele menciona o Senhor Yeshua, no capítulo 1 e no capítulo 2, no 3 ele começa falando de Yohanan, e no capítulo 4 nós temos Yohanan passando o ministério praticamente, e o Senhor Yeshua então começa o seu ministério, chama os discípulos e passa a ensinar essas belezas, e todos nós devemos aprender com ele. É o convite que ele faz: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Está cansado dessa política nojenta do mundo? Está cansado de tanta hipocrisia? Está cansado de tanto, né, coisa que dizem de grandeza? Olha como o mundo está cheio de confusão. Esse é o reino dos mundos. Venha para o reino de Elohim. Você vai ser tratado como pessoa, como gente, e não como um mercado de consumo ou uma mercadoria. Aí você vai retornar para o Pai e você vai saber o que é ser, de fato, homem. Aleluia? Que o Senhor conforte o coração de todos. Anime-se. Siga o Senhor Yeshua. Fiquemos de pé. Vamos agradecer